Antes de começar, inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe para receber mais vídeos como este. Olá, meus queridos, a paz do Senhor Jesus, ótimo dia a todos e que a graça suprema do Redentor alcance a sua vida de maneira abundante. O nome do Senhor venha a ser glorificado através da sua vida. Eu sou teu irmão, teu servo, pastor Davi Santos, e estou chegando por aqui com mais um Momento Café, com a palavra de Deus de todos os dias, de todas as manhãs. E enquanto você se assenta à mesa para deliciar-se com o seu gostoso café, Deus tem uma palavra para o teu coração, um pão quente do céu para alimentar a sua alma. Antes, porém, eu quero pedir a você mais uma vez, se inscreva em nosso canal, dê o seu like, curte, compartilhe, comente e permita que esta palavra chegue em muitos outros corações para louvor e glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? A palavra para esta manhã está no capítulo 21, versos 15 em diante do segundo livro de Samuel. Este texto ou passagem bíblica mostra algumas intensas batalhas de Davi. Davi foi o rei, foi o homem que aprendeu a conviver com as batalhas. Davi guerreou muito mais de qualquer outro rei dentro da nação de Israel. Foi um homem de peleja a ponto da espada grudar nas suas mãos diante das intensas e terríveis pelejas que ele enfrentou na sua vida. É interessante que a Bíblia diz que Deus era com Davi ao entrar e ao sair nas guerras. Ele entrava vencedor e saía vencedor. Dentre as muitas pelejas e batalhas que Davi enfrentou, ele enfrentou ursos, ele enfrentou leões, ele enfrentou o gigante filisteu, Golias de Gade, ele enfrentou a perseguição de Saul, enfrentou desertos, escassez e dificuldades. Davi era homem de muitas batalhas. Esta passagem bíblica que eu fiz menção, ela mostra algumas das batalhas de Davi, das intensas batalhas de Davi. E o texto mostra que não importa quantas são as batalhas, as lutas que nós já enfrentamos na vida, sempre haverá mais uma. Não importa quantas são as pelejas que nós enfrentamos em nossa vida, sempre nós iremos enfrentar mais uma peleja. Jesus diz no capítulo 16 e 33 de João: neste mundo tereis aflições. Neste mundo nós teríamos e teremos aflições, e essas aflições são as batalhas que nós enfrentamos diariamente em nossa vida. São as guerras que nós enfrentamos diariamente em nossa caminhada. Esse texto, capítulo 15, ou melhor, versículo 15 do capítulo 21, o texto diz que Davi tanto pelejou nesta batalha que ele se cansou. Davi ficou exausto diante daquele conflito. Porque às vezes as guerras da vida, as batalhas da vida nos causam exaustão, cansaço em meio às grandes pelejas e demandas da nossa vida. Muitos homens da Bíblia, como Moisés, sentiram este enfado. No capítulo 11 em diante do livro de Números, Moisés conversa com Deus e fala: Senhor, eu estou cansado. Eu não gerei este povo. Como é que o Senhor coloca este povo nas minhas mãos? Eu não gerei esta gente para levar a terra que o Senhor prometeu a eles. Moisés apresenta aqui a fadiga, o cansaço diante das pelejas, das demandas e dos intempéries da sua caminhada ministerial. Elias, o profeta do Senhor, cansou-se. No capítulo 19 do livro de primeiro rei, a Bíblia diz que ele foge de Jezabel diante da ameaça que ele está tendo, vai para o deserto, se assenta debaixo de um pé de um zimbro e pede para morrer. Está cansado. Sansão se cansa depois que lutou com 1000 soldados filisteus e os matou. Ele se cansa, ele acha que vai morrer e pede ao Senhor misericórdia com sede, porque ele sentiu um cansaço, uma fadiga imensa em meio aos conflitos da vida. Davi, nesse texto, se cansou, apresentou exaustão diante desta grande peleja. É importante salientar que o teu adversário
Ele vai procurar esses momentos em você, momento de desistência, momento quando você diz não suporto mais, momento em que você demonstrar abatimento, momentos em que você demonstrar desânimos, incerteza, dúvida. Este será o momento em que o gigante que lhe enfrenta vai tentar te matar. É por isso que você precisa evitar a demonstrar estas fadigas, tratar dessas fadigas, sendo essas fadigas emocionais, sendo elas tipo depressões, síndromes e tantas coisas mais. É preciso que você trate disto antes que teu inimigo crie força em cima das suas emoções afloradas e tenta te vencer. Se isto é espiritual, se você percebe que você está demonstrando, está sentindo um enfado espiritual, é hora de você tratar disso na oração, no jejum, na leitura da palavra de Deus, na aproximação do Senhor, para que teu inimigo não consiga detectar isso e travar um ataque mortal contra a sua vida espiritual. É preciso se fortalecer. É por isso que Paulo diz no capítulo 6, 10 em diante, na sua carta que escreveu aos Efésios, Paulo diz que não temos que lutar contra a carne e sangue, não temos que lutar contra a carne, mas contra espíritos malignos. E Paulo nos conclama a nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder, nos encher de Deus, nos envolver com Deus, porque o Senhor é a nossa força, Ele é o nosso sustento, Ele é o nosso baluarte, Ele é o nosso lugar de fortaleza que nos garante vitória. Então, Davi nesta batalha apresenta fraqueza, cansaço e fadiga, e é neste momento que o inimigo, que o gigante, vai desferir contra ele um ataque avassalador. Que o teu amigo, parente dele, Abissai, percebe também que Davi está exausto nesta peleja, e a Bíblia diz que Abissai o socorreu e matou o gigante que atacava Davi. Mas em suma, o inimigo percebe Davi cansado e tenta pôr fim no seu ministério. Quem sabe você está sob ataque. Quem sabe você demonstrou exaustão de tanto lutar. Quem sabe você lutou com a intenção de salvar esta empresa, de maneira que você se decepcionou agora no final de tudo e você demonstrou cansaço. E diz, não vou mais lutar em prol desta empresa. O inimigo já detectou isso, está querendo acabar com tudo na tua vida. Quem sabe você lutou para salvar o seu casamento, lutou para salvar a sua família, você lutou veementemente para salvar este filho das drogas, este esposo da bebida. Quem sabe você lutou de maneira veemente e agora você está exausto, cansado e percebe que você está sob ataque avassalador do gigante que vem de uma vez para destruir os restos de tuas forças que ainda você tem. Mas eu quero profetizar que nesta manhã Deus entra em defesa na tua vida. Deus entra em defesa na tua história. Deus entra em defesa para te guardar e para te proteger desses ataques terríveis da sua vida. Quem sabe você está sob ataques de gigantes, mas eu quero lhe contar um segredo bíblico para você. Todos aqueles que mataram gigantes entraram para a história. Todos aqueles que mataram gigante, a sua história foi contada. Se você está diante de um gigante na tua vida, louve ao Senhor, porque este gigante é a tua oportunidade. Davi matou o gigante, entrou para a história. Caleb enfrentou o gigante, entrou para a história. Abissai matou o gigante Sibenob, entrou para a história. Todos os seus amigos citados nesse texto bíblico entraram para a história porque enfrentaram gigantes. Quanto maiores são os teus desafios, maior será a tua história, mais nobre será a tua história. Portanto, levante a sua cabeça. Se tu estás fraco, saibas que o Senhor é a sua força.
A Bíblia diz em Isaías capítulo 40, versículo 29, que Deus, ele dá força ao cansado e multiplica as forças daquele que não tem nenhum vigor. Se você está cansado nesta batalha e você percebe que teu inimigo lhe atacou mortalmente, esta manhã, Deus renova as suas forças e você vai voar com asas como águia, porque a tua vida é preciosa, o teu ministério é precioso, a sua família é preciosa, seus sonhos são preciosos e Deus dá força para você vencer. E eu concluo esta palavra dizendo aquilo que o Senhor disse para Gideão: vai nessa tua força e Deus é contigo. E eu lhe convido você para orar comigo nesta noite. Amado Pai, amado Salvador, nesse instante, ao terminar de falar da tua palavra, aquilo que o Senhor colocou em nossos corações para ministrar aos seus filhos. Pai, a vida está numa correria e num ritmo frenético, Senhor. As pessoas correm todos os dias atrás dos seus sonhos e metas. E essas corridas atrás dos sonhos e metas tornou-se intensas e terríveis batalhas, ó Deus, pessoais. As pessoas correm, lutam, batalham todos os dias para vencer, para conquistar, para crescer, para tornar-se alguém. E às vezes, Senhor Jesus, essas batalhas nós deparamos com inimigos chamados às vezes de inimigos como a decepção, um investimento que não deu muito certo, uma palavra maldita que vem contra o nosso entusiasmo, uma oposição, ó Deus, que vem se colocar entre nós e o sonho e o projeto, e essas pelejas tornam-se tão intensas que às vezes perdemos as forças. Senhor, o inimigo que nos enfrenta, às vezes olhando ele, aparentemente ele é assustador, e nós nos comportamos como os 10 espias que foram espiar a terra, e quando eles voltam, ele diz para Moisés: nós vimos os gigantes e nós éramos como gafanhotos diante deles. Às vezes, Senhor, nossos gigantes faz com que nós olhamos para nós e nos sintamos como insetos diante do tamanho da força do gigante que nos enfrenta. Mas, Pai, nesta manhã eu venho apresentar o teu filho, a tua filha em tuas mãos, para que ele possa, Senhor Jesus, olhar como Caleb e entender que quem fez a promessa foi o Senhor, e quem garantiu e garante a vitória é o Senhor. Pai, se o teu filho está agora exausto, sem força, sem ânimo, Pai, renova-lhes as forças esta manhã. Renova o seu vigor esta manhã. Senhor, traga vitalidade na vida deste moço, desta moça, desse senhor, desta senhora, deste pastor, deste obreiro, deste empresário. Senhor, para que ele receba agora vigor de Deus para continuar enfrentando, lutando e alcançando o seu objetivo. Pai, nesse instante, eu te peço, cubra os teus filhos com o seu sangue. Guarda-os no oculto dos seus tabernáculos, no secreto, no íntimo da tua presença, Senhor. Eu te peço, Pai, nesta manhã de segunda-feira, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. É uma semana de vitória para a glória do Senhor que fez os céus e a terra.